Mateus capítulo 16, versículo de número 18. Nós vamos ser rápido no gatilho, porque ainda vamos cear. Dia de ceia aqui é agitado, né? Ceia, batismo. Mateus 16, versículo de número 18. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. E então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse que ele é o Cristo. Glória a Jesus. Tu és Pedro, sob essa pedra edificarei a minha igreja, a igreja do Senhor. A igreja tem um cabeça, a igreja tem dono, a igreja tem pai. Deus não deu a igreja para ninguém. Ele não deu a igreja para pastores. Ele deu pastores para a igreja. Ele não deu o ministério para nós. Ele deu a gente para o ministério. Às vezes, na força da expressão, a gente diz: Deus me deu um chamado. Deus não te deu um chamado. O chamado não pertence a você. É você que pertence ao chamado. Porque se você achar que o chamado é seu, é bem provável que você vai usar o chamado para fazer a sua vontade e não a vontade do Senhor. Hoje eu estava num tempo ali meditando em casa, e veio muito forte essa palavra no meu coração. Até me emocionei, chorei na hora. Quando o azeite é novo, nada é velho. O Senhor falou profundamente comigo sobre isso. Disse: meu filho, se o azeite é novo, nada é velho. Se você permitir que o azeite corra na sua vida, nada é velho. E você pode envelhecer cronologicamente com a sua idade, com o seu corpo físico. Certamente isso vai acontecer, e bom que aconteça, não é? A Bíblia diz que as cãs são a honra do homem, as cãs são os cabelos brancos. Glória a Deus, né? Aí tem um irmão que diz: mas eu não tenho cabelo, e aí? É que para uns Deus dá cabelo, para outros dá sabedoria. Uau, viu, irmão? Ficou feliz agora? Glória a Deus, mas é bom ter os dois. Então, como eu falei da água aqui quando estava apresentando os irmãos, por que a água tem prazo de validade? Porque ela está engarrafada. Se ela estivesse correndo num rio, correndo numa cachoeira, ela não tinha prazo de validade. Por isso a unção, ela não pode estar engarrafada. Cutuca alguém que está do seu lado e diga: solta essa unção. Libera os dons que Deus colocou na sua vida. Libera tudo que Deus colocou, que Deus plantou em você. Libera os recursos, libera os dons, libera o amor, libera o favor. Se você engarrafar, aí você vai ter que botar prazo de validade. Amém, irmãos? E a igreja é de Cristo. E se ela é de Cristo, Deus deixou claro uma palavra: nada prevalecerá contra a igreja do Senhor. Nada. Amém? Nada prevalecerá contra a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja do Senhor, porque a igreja tem um cabeça e ela tem um propósito na terra. Ela está na terra por um propósito. A gente entristece, fica triste, fica angustiado, né? Às vezes as coisas são frustrantes, não acontecem de acordo com o que a gente desejaria. Ontem eu falei isso aqui, volto a repetir. Às vezes a gente se frustra com pessoas, se decepciona com pessoas. Por quê? Porque a gente dá para as pessoas o lugar que nós deveríamos de dar para Cristo. Cristo nunca vai decepcionar você. Não significa que Ele não vai fazer as coisas do seu jeito. Não significa que Ele não vai contradizer muitas vezes a sua vontade. Mas eu queria que você guardasse isso. A igreja de Cristo. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu vou aproveitar que é ceia. E ceia é um bom tempo para a gente meditar em algumas coisas, né? Jesus deixou claro, Paulo deixou claro isso nas Escrituras.
E em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26 em diante, quando ele fala da ceia, ele diz: olha, examine-se, né? Antes de comer, antes de beber, né? Para não comer e beber indignamente, sem entender o que é o corpo de Cristo. Paulo não mandou você procurar pecado em você, até porque se você procurar, você acha, né? Então, se você procurar pecado em você, por favor, você vai achar. O dia de ceia não é para procurar pecado em mim, mas Jesus deixou claro o que é que eu faço na ceia: fazer isso em memória de mim. Ele está dizendo: pense em mim quando você estiver com o cálice na mão. Não pense em você, pense no que eu fiz por você. E se lembre que você não é digno de nada, você só vai comer e beber porque eu dignifiquei a sua vida. Então esse é o padrão do cristianismo. Nada prevalecerá contra a igreja de Cristo. Interessante que o primeiro ponto que ele diz aqui, ele diz: edificarei. Quem é que vai edificar a igreja? É Cristo. Quem edifica a igreja é Cristo. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será acordar de manhã, comer pão de dores. Quem acha que a solução da igreja está perdido. Quem acha que a resposta para a igreja está perdido. Quem edifica a igreja é Cristo e mais ninguém. Quem acha que com suas críticas vai edificar a igreja, quem acha que com sua santidade vai edificar a igreja, até porque se a santidade que você adquiriu é só fruto do seu esforço, isso não é santidade, é orgulho religioso. Porque se Jesus não te santificar, você pode botar a roupa que você quiser, você pode entrar no mosteiro para se santificar, você pode se separar do mundo. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha os que edificam ela. Então tudo que eu for fazer, eu preciso de uma voz de Deus. Eu preciso entender que Deus pode fazer isso através de mim. Ele pode fazer isso através da minha casa, mas é Ele quem faz. Então Ele deixou claro: edificarei. Ele vai fazer isso, amém? E Ele não diz assim, segundo ponto, Ele não diz: eu edificarei as igrejas. Ele fala no singular: edificarei a igreja. Então só tem uma igreja na terra. Somos várias denominações, mas igreja somos uma só. E se eu não posso sentar para comer com meu irmão, eu não entendi o que é corpo. Se eu acho que o meu irmão não pode comer comigo porque ele é indigno, eu não entendi o que é corpo. Isso é discernir o corpo. Por isso que há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Por quê? Porque não discerniram o corpo de Cristo. E quando eu estou ceando, eu acho que eu tenho que estar santinho para poder merecer. Não, eu tenho que reconhecer que eu não sou santinho. E não sou eu que decido quem come e bebe comigo. Não sou eu que decido quem come na mesa. Até porque na mesa de Cristo você não procura o pecado dos outros, você procura o seu. E um conselho que eu vou te dar, já te dei: não procure pecado hoje, porque você vai achar. Quando você está na mesa de Cristo, você não está olhando para os outros, você está olhando para você. Tanto é que quando Jesus estava com seus discípulos, Ele falou: um de vocês vai me trair. Ninguém disse: é ele, é ele. Não, todo mundo perguntou: por acaso sou eu, Senhor? Porque na presença de Deus, o único pecador que aparece é você. Então todo homem, toda mulher que andam na presença de Deus, ele não vê o pecado dos outros sem ver primeiro dele. Você está pegando isso no seu espírito, irmão? Na presença de Deus, você aparece primeiro. Você precisa se ver primeiro. Então não existe ninguém digno aqui. Então o primeiro ponto é: edificarei. Quem vai edificar é Ele. O segundo, não é as, é a. Por quê? Porque a igreja é uma. E o terceiro ponto que eu diria aqui é: minha igreja. A igreja do Senhor. O templo pode ser feito por alguém,
O templo pode pertencer ao dono do terreno, mas a igreja é do Senhor. A igreja é dele. E o quarto ponto é: as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão, está no futuro. Quando Jesus falou aquilo, ele não falou para aquele dia. Ele falou para aquele dia, falou para o dia seguinte, falou para a semana seguinte, para o mês seguinte, para o ano seguinte, para a década seguinte, para o século seguinte, para o milênio seguinte. Ele disse: não prevalecerão, está no futuro. Não prevalecem hoje, não prevalecem amanhã, não prevalecem depois da manhã. Cutuca alguém que está do seu lado e diga: a igreja não morre. A igreja é eterna. A igreja é eterna, bote isso na sua cabeça. A igreja de Cristo é eterna. E eu queria dar alguns conselhos, porque o Senhor disse: a igreja, você já sabe que a igreja, quem edifica é Ele. Você já sabe que a igreja é uma só. Então a igreja que está ali nessa rua também é a igreja de Cristo. Nós não somos concorrentes. E quem pensa assim não entendeu o corpo de Cristo. Quem está trabalhando para menosprezar a outra igreja, para atacar a outra denominação, para difamar o outro pastor, não entendeu o que é corpo de Cristo. Amém? Presta atenção em mim aqui. Provérbios capítulo 12, versículo 15. Abra sua Bíblia comigo, é bom a gente acompanhar, porque eu queria, como pastor nessa casa, no dia de ceia, eu queria te dar alguns conselhos. Conselhos que eu também me incluo neles. Provérbios 12, versículo 15 diz assim: os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Na minha tradução, que é muito melhor do que essa, diz assim: o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. O caminho do tolo é reto nos seus próprios olhos. Irmão, você não pode ser referência para você mesmo, porque o dia que você for referência para você mesmo, você não ouve mais ninguém. Você não para prestar atenção no que o outro está fazendo. Você não celebra mais a vitória de ninguém. Você não contempla mais a vida de ninguém. Você não pode ser referência para você mesmo. Você não pode ser o teto de você mesmo. Por isso que a Bíblia é clara quando ela diz: levai a carga uns dos outros. Chorai com os que choram, se alegrem com os que se alegram. Se teu inimigo tiver fome, dai de comer. O Senhor está sempre provocando você a servir o outro. Por quê? Porque isso dá significado de corpo de Cristo. E isso faz sentido à ceia. Porque se isso não faz sentido, você viu, nós compramos 30 mesas aqui em 10 segundos. Você viu isso, irmãos? É corpo. Aleluia. Nós já fizemos isso para pagar cirurgia de uma pessoa. Já fizemos isso para enviar alguém para as nações. Porque é corpo. Quando o corpo participa, como disse o pastor Lapa aqui, talvez uma tonelada de arroz vai pesar no seu bolso, mas 1 quilo não pesa. E muitos de nós não deixamos de fazer coisas pequenas, porque só valorizamos coisas grandes. E não entendemos corpo de Cristo como coisas pequenas. Somos membros de um corpo, valorizamos o corpo, mas não valorizamos os membros desse corpo. Os membros desse corpo é a igreja de Cristo. Nós somos membros. Então, se o teu irmão que congrega com você lá no convívio, que convívio? Convívio está atrasado, né, irmão? É PG. Convívio não é no tempo analógico, né? Agora é digital. É PG, abreviado, pequeno grupo. Se a pessoa que está lá no seu PG está passando necessidade e você sabe disso, quantas pessoas tem no seu PG? 30 pessoas. Pega lá 5 pila de cada um. Pega lá 1 quilo de qualquer coisa de cada um e vai servir aquela pessoa. Ah, pastor, mas isso é dignidade, irmãos. É você dar ao outro a condição da dignidade. Isso é corpo. E aí quando você está aqui na ceia, faz sentido o que você está fazendo. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Você lembra quando Jesus sentou do lado do gasofilácio? Ele sentou ali e ficou vendo quem botava as ofertas. Jesus não ficou ali para apreciar quem dava mais.
O que chamou a atenção de Jesus não foi quem deu mais, foi quem não reteve nada. Porque o que chama a atenção de Deus não é quem dá mais, é quem dá melhor. Tem gente que pode dar mais que você, mas você pode dar melhor do que ele. Porque o que chama a atenção de Deus não é o quanto eu estou dando, mas o quanto eu estou retendo. Tiago capítulo 4, versículo 17 diz assim: se tu sabes o bem que deves fazer e tu não fazes, cometes tu um grande pecado. Então o pecado não é só fazer a coisa errada, é saber que pode fazer o certo e não fazer. Você está me entendendo, irmão? Aleluia. Então o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. Essa palavra conselho, ela vem da palavra etzá, que quer dizer o quê? Desígnio, propósito. E a palavra desígnio é interessante, porque na Bíblia desígnio significa coisa que já está pronta, coisa que já está feita, coisa que já está preparada, trabalho, negócio, empreendimento, empresa. Isso é um desígnio. E Deus pode ter um desígnio para você, dando um ministério através de uma empresa para você. Isso é o desígnio. Depois você clica lá no Strong. A palavra conselho vem de etzá, que quer dizer conselho, desígnio, propósito. Desígnio significa empreendimento, empresa, realização, obra de libertação e de julgamento, obras de Deus. Isso é um desígnio. Então, o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos. Ele olha para ele e ele mesmo mede o que ele está fazendo, ele mesmo calcula o que ele está fazendo, ele mesmo dá nota para aquilo que ele está fazendo. E como pastor, irmãos, antes da gente ceiar, eu queria deixar alguns conselhos práticos para a gente. Coisas práticas, porque nesses dias não adianta a gente ser ortodoxo, nós precisamos ser ortopráticos. Nós precisamos fazer. Amém? Tem muita gente falando muito bem de coisa que faz muito mal. Nós precisamos fazer bem, irmão. É fazer coisas boas. Amém, irmãos? A gente fala, tem que amar o próximo. Mas quem abraça, quem beija, quem ama de verdade, quem chora por aquilo, quem está disposto a morrer por isso? Nós somos a geração do discurso, a geração da retórica. Não, irmãos, chegou o tempo de praticar o que falamos. Quando o mundo clamou por justiça, Deus não enviou um livro, não enviou regras, Ele enviou um homem, o seu filho, que abraçava as pessoas na rua, que servia as pessoas, sabe? Ele trouxe para um concílio prático, porque quando eu estou com isso na mão, é exatamente o que Jesus espera que eu represente Ele, naquilo que Ele fez. Deus se fez homem para entender os homens. Deus já entendia os homens, irmãos. Ele só se fez homens para ensinar para o homem como o homem serve o outro homem, como um homem pode morrer por outro homem. Deus desceu aqui, gente, se fez carne. Se o Deus que nós servimos se fez homem, por que nós que somos homens queremos nos fazer deuses? Nós não somos deuses. Abra comigo a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. 1 Coríntios 1, versículo 26. Eu vou ler até o 31, diz assim, ó: irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne. Então, peraí, tem sábio segundo o Espírito. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo
Agora pega isso: as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir em nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na sua presença. Em algumas traduções diz que ele escolheu as coisas vis deste mundo. Meu Deus, as coisas desprezadas. Se você vem aqui em desprezado, está escrito assim, ó, tornar sem importância, desprezar completamente. Deus pega aquela pessoa que foi desprezada completamente e levanta ela para envergonhar aquelas que pensam que são boas. E não me pergunta por quê, eu só sei que é assim que ele faz. E todo cristão que se preza não põe o dedo aí e tentar entender a Deus. Tentar explicar quem Deus é a única coisa que sobra para quem não vive intimamente com Ele. Você pegou esse texto, olha, Paulo está dizendo para os coríntios, vocês percebem que não é muitos sábios que Deus chama, não é muitos nobres que Deus chama de nobre nascimento. Aí começa, Deus chama as coisas loucas para envergonhar as sábias, as desprezíveis, as coisas vis, as coisas sem expressão. Para quê? Para envergonhar justamente aqueles que pensam ser. Então o primeiro conselho que eu gostaria de te dar como servo de Deus, você já sabe que a igreja do Senhor é Ele que edifica. Você já sabe que não existe pluralidade na igreja. A igreja é uma só existe uma igreja. Uma igreja. Não é as minhas igrejas, é a igreja. Se você acha que tem várias igrejas, tem várias denominações, igreja é uma só. Você sabe que é Ele que vai edificar. Você sabe que as portas do inferno não prevalecem. Você sabe que Ele vai arrebatar a igreja. Você sabe que nada pode parar a igreja. E por que você está na igreja, está tão desanimado com esse mundo? Irmão, essa é a vocação dos santos. É a vocação dos santos. Então o primeiro conselho que eu daria para você é: aproveite as oportunidades sem olhar para a sua capacidade de executá-las. Aproveite a oportunidade que Deus vai te dar, porque quando Ele te dá, você não vai saber fazer. Como assim, pastor? Eu acabei de ler, Ele só levanta as coisas que não são, para envergonhar quem pensa ser. Quando Deus te chamar, se Deus te der coisas para fazer, continue não sendo. Fique tranquilo. E quando Ele te chamar, você vai perceber uma coisa: você não sabe fazer. Não queira dar uma de bom, não, Deus já falou comigo. Não, baixa a bola, fura o balão. Por que Deus te chamou, pastor? Não, Deus me chamou porque eu oro, jejuo, vou para o monte. Não, Deus chamou porque você não presta. Deus chamou porque eu sou uma coisa desprezível. Que isso, pastor? Sangue de Jesus tem poder. Tem que ter amor próprio. Tem gente que tem amor próprio, tem gente que tem demônio próprio, né? Então tem gente que se acha melhor do que os outros. Essas pessoas Deus não usa, elas que usam a Deus. Bote isso na sua cabeça. Por que eu estou falando isso? Porque ceia para crente. Ceia é para crente. Ceia é para crente. Isso aqui é para crente, é comida de crente. É comida de gente ungida. Amém? Isso aqui é comida de gente ungida. É mesa de gente ungida. E eu vou comer, não é porque eu fui para o monte, não é porque eu jejuei 30 dias, não é porque eu fiz uma campanha de oração, não é, não! Eu vou comer porque se eu não comer, eu não participo dele. Eu vou comer porque Ele me dignificou na cruz. Eu vou comer porque eu não sirvo para nada sem Ele. Meu Deus, alguém está me entendendo? Eu vou comer porque eu não mereci estar aqui, mas Ele diz: quem come do pão e bebe do vinho permanece em mim. E se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Ah, meu Deus, aleluia, é nisso que eu creio. Então eu vou dizer de novo: primeiro, aproveite as oportunidades sem olhar para a sua capacidade de executá-las. Não se esconda atrás
da sua insignificância. Você já sabe que não serve, mas Ele te chamou. Segundo, toda oportunidade ela tem uma velocidade. É a velocidade de Deus. Você tem que entrar na velocidade de Deus. Pode demorar, pode ser para amanhã. Você precisa estar em Deus para entender em que velocidade você caminha nessa oportunidade. Porque toda oportunidade de Deus tem uma velocidade. Tem coisas que eu tive que esperar 1 ano, 2, 3. Teve coisas que teve que ser em momentos. Virou a chave, eu tive que virar junto. Não deu para esperar mais. Então tem gente que está esperando. Aí você vai aconselhar com ela, ela manda você esperar. Porque Deus disse para ela esperar. Mas tem gente que Deus diz: pega, é seu, entra. Aí, entendeu? Tem pessoas que Deus diz: espera aí. Tem pessoas que diz: entra aí. Tem pessoas que Deus diz: larga tudo. Tem pessoas que Deus diz: pega tudo. Tem pessoas que Deus vai tirar de posições. Tem pessoas que Deus vai dar posições. E você precisa entender que uma coisa é diferente da outra. Então, primeiro, aproveite as oportunidades mesmo que você não tenha capacidade de executá-las. Segundo, cada oportunidade tem a sua velocidade. Entenda que você tem que andar na velocidade da oportunidade que Deus te deu. E a velocidade é dele, não é sua. Teve gente que Jesus passou, você lê na Bíblia, Mateus 9:9. Ele passou por Levi na coletoria e disse: deixa tudo e segue-me. Levi foi atrás dele, deixou tudo e foi atrás. Elias passou por Eliseu, jogou a capa, e Eliseu disse: deixa eu beijar meu pai, deixa eu beijar minha mãe. E Eliseu disse: olha, você quer ir lá beijar, tudo bem, mas você já sabe o que eu fiz para você, não tem mais volta. Tem gente que tem que esperar, tem um processo. Tem gente que vai estudar, vai para a faculdade. Tem gente que não vai. Esse é o processo para um, talvez não seja o processo para outro. E como é que eu sei? Você sabe. Se você entrar na intimidade com Cristo, Ele vai te dar a velocidade da oportunidade que Deus te deu. Amém? Terceiro, aproveite as oportunidades de ouro e aprenda a não jogar fora as pequenas oportunidades que estão embutidas nessa oportunidade de ouro. Porque você acostuma a fazer coisa grande, você não quer mais fazer coisa pequena. Se acostumou a pregar em estádio, você não fala mais dentro de um apartamento. Você acostumou a fazer coisas grandes, fazer grandes negócios. Sabe quando você tem que fazer grande negócio? Sabe quando você faz grande negócio e ganha milhões? Aí você não sabe mais fazer um negocinho pequeno para abençoar um irmão. Pegou? Está pegando isso no seu espírito? Aproveite todas as oportunidades de ouro, mas não menospreze as pequenas oportunidades que estão embutidas nessas oportunidades de ouro. Amém? Porque tem pessoas que Deus vai usar você para abençoar elas, e você vai ter que fazer coisas pequenas por causa delas. Tem pessoas que Deus vai dizer, vai ter lugares que é coisa grande, tem lugar que não é coisa grande, é coisa pequena. Mas para Deus tudo é grande. Esses dias faz uns 20 anos. Na época que eu saía mais para pregar, assim, pregava, viajava aqui, ali e lá, as pessoas me ligavam e diziam assim: pastor Luiz, você prega em igreja pequena? Eu digo: irmão, o que é que significa uma igreja pequena para você? Aquela que tem menos pessoas? Porque o nosso padrão de qualidade é muita gente, muita riqueza, muita grana, muita condição. E para Deus não. Jesus deixou claro: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Pode ser num cafezinho, numa cafeteria. Você pode estar rasgando os céus sentado no cafezinho conversando com alguém. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, a quarta coisa que eu gostaria de aconselhar você dentro desse texto: as coisas desprezíveis, de pouco valor, fazem parte das oportunidades de Deus para a sua vida.
Então quando você vê uma coisa vil, não despreze. Deus pode estar querendo usar você para aquilo. Amém? Eu levanto as coisas desprezíveis deste mundo, as vil, as de pouco valor, Deus confunde. Ele vira a chave para quê? Para tirar você do padrão humanista, de uma fé logística. Deus tira você de uma fé logística. Então se prepare para ser confrontado nas suas axiologias emocionais. Deus faz isso. Então coisas vis, desprezíveis, de pouco valor, fazem parte da oportunidade de Deus para a sua vida. Então deixa eu olhar isso olhando nos seus olhos. Olha aqui para mim. Não despreze as pessoas que para você têm pouco valor. Não despreze as pessoas que fazem coisas pequenas que para você tem pouco valor. Eu nunca cheguei nessa igreja sem parar meu carro lá no estacionamento, baixar os 2 vidros e vim cumprimentando os meus irmãos que estão cuidando do estacionamento. Nunca. Às vezes até sair do carro para abraçar um, até brinco quando eles estão com um colete verde e o outro laranja. Eu digo, ó, 2 times aí, quem é que está ganhando? Paro para ouvir, para cumprimentar. Tem irmãos que vêm na igreja, irmão. O irmão pede, irmão, bota o carro ali. Eu não boto. Vou botar onde eu quero. Bota, infeliz, aonde você quiser, bichos desgraçado. Bota. O irmão está ali para te atender. Deixa a família dele, às vezes está na chuva, com guarda-chuva, para servir o irmão que ele não sabe nem o nome. Aí o cara vem na igreja cheio de si. Para o carro. O irmão diz, ô irmão, dá para você botar ali? Eu vou botar onde eu quiser, eu vou botar lá. Vai, bicho. Bota, Satanás, aonde você quiser. São irmãos que Deus não vai usar nunca, porque não respeitam as coisas pequenas, não respeitam as pessoas que estão fazendo coisas pequenas. Eu moro num prédio, irmãos. Eu não estou falando isso para você achar que eu sou bonzinho, é só para treinar o meu orgulho. Todo ano eu dou presente para os porteiros, dou oferta para os porteiros que abrem o portão para mim entrar, que abrem a porta para mim sair. Todo ano. Conheço cada um pelo nome. Sabe, tem pessoas que têm orgulho de ser evangélicos, distratam as pessoas. Bom, às vezes aquele porteiro lá alegre, cheio de vida, ele já me trouxe paz. Sabe, um dia eu cheguei angustiado, triste. Ele percebeu, olhou para mim e disse, ô pastor, está tudo bem? O senhor está nervoso? Eu digo, não, estou bem. Eu estava nervoso, menti. Ele disse, o senhor está bem, pastor? Eu digo, não, estou bem. Ele disse, o senhor chegou vermelhão assim? Eu achei que tinha acontecido alguma coisa. Eu digo, não, cara, estou bem. A gente se incomoda e tal. Porque um porteiro alegre cura mais gente do que um médico doente. Você está me entendendo, irmãos? Onde eu quero chegar? Tem pessoas que Deus colocou do seu lado para servir você, e você acha que elas estão ali só para isso. Não, elas estão ali para treinar o seu caráter, para treinar a sua capacidade, irmãos. Nós estamos montando um negócio aqui na igreja, que daqui a pouco nós vamos... Vai ter dia lá, domingo, que quem vai ficar no estacionamento vai ser as mulheres. Vai ter dia que vai ser os jovens, vai ter dia que vai ser os adolescentes. Quem sabe o Kids um dia vai para o estacionamento, tudo vestidinho de uniforme. Assobia, como é que é? Assobia, amor. Vai, amor. Para que toda a igreja viva o sentido de igreja, irmãos. O problema é as mulheres manobrar carro no estacionamento. É só esse o problema.
Mas nós vamos conseguir, Ulisses. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Vamos iluminar bem o ambiente. E os carros vão estar estacionados tudo de frente. O Ulisses tem cada ideia. Vamos embora, irmão. Olha aqui. Então, deixa eu terminar esse quarto ponto. As coisas vis, desprezíveis, aquelas que a gente acha que tem pouco valor, Deus está medindo o seu coração por causa delas. Os pequenos serviços, as pequenas coisas. Sabe, a pessoa que está recolhendo a mesa depois que você comeu. A pessoa que você vai num restaurante e entra e sai sem saber o nome dela que te serviu. Ah, pastor, para quê? Isso treina a sua humildade. Isso treina para quando você tiver com o copinho na mão, você puxa. Você lembrar do irmão Francisco que atendeu você lá no restaurante e tal. Para você lembrar do irmão João que estacionou seu carro no estacionamento. Porque são essas coisas que vai pesar. Não foi o quanto você deu de oferta, não foi o quantos cultos você participou, não foi quantas reuniões de oração você teve, não foi quantos discipulados você foi. Não, é o quanto você viu o outro em primeiro lugar, colocando sempre o outro em primeiro lugar. Isso é corpo de Cristo, irmãos. Jesus morreu na cruz porque colocou você em primeiro lugar, esvaziou da sua glória por causa de você, meu irmão. Aleluia. Você não faz ideia do que é servir num restaurante comunitário. Você não faz ideia do que é tirar um prato da mesa de um morador de rua, que você teve o privilégio de servir ele. Pastor, morador de rua, meu irmão. Essa casa nasceu assim, ela não pode perder esse brilho. Ela não pode perder. O quinto ponto que eu gostaria de aconselhar, porque você viu, o tolo faz o seu próprio caminho, é reto no seu próprio caminho, mas o sábio não. O sábio, ele procura conselho. A quinta coisa é: procure saber como aproveitar a oportunidade. Não tenha medo de aproveitar. Irmão, Jacó aproveitou a oportunidade ou não aproveitou? O irmão chegou cansado e ele disse para o irmão: vende o seu direito de primogenitura para mim. Ele nem precisava fazer isso, mas ele aproveitou. Raabe não aproveitou? Raabe viu 2 espias lá, ela viu ela disse assim: não, eu vou esconder vocês, vou ajudar vocês. Mas quando o Deus de vocês vier aqui, vocês não preservam a minha casa? Davi não aproveitou a oportunidade? Davi chegou no acampamento, tinha um gigante gritando. Golias estava lá gritando: não tem homem aí. Davi disse: gente, ninguém vai fazer nada, esse cara está gritando. Alguém disse: ele já está fazendo isso há 40 dias e ninguém faz nada. Aí Davi vai na parte assim, pesquisa. Ele diz assim: o que é que vai ser feito do homem que derrubar esse gigante? Aí alguém disse: o homem que derrubar o gigante vai casar com a filha do rei. O homem que derrubar o gigante não vai mais pagar imposto. O homem que derrubar o gigante vai ter riquezas, honras e glória. Ele fez que nem o Roberto Carlos: esse cara sou eu. Ele disse: esse cara sou eu, é eu mesmo. Ele não olhou para a força dele, ele não olhou para a capacidade dele, ele não olhou para as armas dele. Tanto é que quiseram dar outras armas para ele que não era dele. Ele não olhou para nada disso, ele só olhou para uma coisa. Ele disse: ele é incircunciso, eu não, eu tenho uma aliança com Deus. Ele vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Então não é feio você aproveitar a oportunidade e contabilizá-la. Não, procure saber como aproveitar a oportunidade. Essas pessoas que eu citei aqui para você, Jacó, Raabe, Davi e tantos outros, eles não desprezaram a oportunidade quando ela bateu na porta deles. Abra comigo Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol: os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra,
Os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Sabe o que está dizendo? Deus dá oportunidade para todo mundo, para quem merece e para quem não merece, para o cara que chega primeiro na corrida e por último que chega na corrida. Deus dá oportunidade para todos. Ninguém vai poder chegar na eternidade e dizer: eu não tive oportunidade. Não, você teve, é que você não deu atenção para ela. Quem já viu aquele desenho? Quem mais velho aqui tem mais de 50 sabe o que eu estou falando. Lembra da corrida maluca? Que tinha o Tique Vigarista, lembra do Tique Vigarista? Que tinha o Mutri! Quem lembra? Algum dia você viu o Tique Vigarista ganhar uma corrida? Não. Por quê? Porque ele gastava mais tempo para atrasar o oponente do que para se dedicar para chegar no final. A oportunidade acontece para todos. O problema é que você pega a oportunidade e fica se comparando com outro, fica olhando para a direita, fica olhando para a esquerda, e fica preocupado que alguém está crescendo mais, que alguém está recebendo mais glória, que alguém está recebendo mais aplauso, que alguém tem mais seguidor na internet, e você não olha para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Deixa de ser tique vigarista, irmão. Vai para cima, tira os teus olhos do oponente e vence essa corrida. E fecha a boca do Mutri. Não deixa o Mutri rir de você mais não. Pegou essa palavra. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Deus dá oportunidade para todos. Todos terão oportunidades, independente da sua capacidade. Não, mas ele tem pouca capacidade, mas um talento pelo menos ele vai ganhar. Deus deu 5 para um, 3 para o outro e 1 para o outro, segundo a sua capacidade. Mas mesmo que tinha pouca capacidade, ganhou um talento. Ganhou um talento. O que você vai fazer com aquilo que Deus te deu é outra coisa, mas Deus te deu capacidade. Amém? Deus nos capacitou de sabedoria e inteligência, irmãos, para fazer as coisas. Homens sem entendimento são como animais irracionais. Por isso que o animal, quando ele não age por inteligência, ele age por instinto. Por isso que você pode treinar ele, mas ele tem um instinto. Nós não somos dirigidos por instinto, irmãos, porque Deus nos capacitou de QI, de inteligência, de capacidade para pensar, para produzir. Amém? Domine a sua mente, porque senão alguém vai dominar ela para você. Esse é o lugar que você passa mais tempo na sua vida, por isso torne ele um lugar bom. Você passa o dia inteiro pensando, analisando, imaginando. Torne a mente um lugar bom, e você vai ver uma coisa: 90% dos seus problemas eles não existem, só existem dentro de você. E isso vai causando doenças no seu corpo, desânimos na sua alma. Mas o Espírito é eterno. Viva nesse lugar no Espírito. A 8ª coisa que eu queria aconselhar você, a 7ª eu falei, né, da inteligência e do instinto. A 8ª: Deus nunca derramou a sua glória no Egito. No Egito ele derramou juízo. Ele teve que tirar o povo do Egito para derramar a sua glória. Ele levou o povo para o deserto. Então, se Deus tiver que mudar você do Egito para o deserto, isso é poderoso. O problema é que quando Deus muda algumas pessoas de ambientes, elas reclamam do deserto. Mas era muito pior no Egito, porque no Egito você não tinha glória. No deserto pelo menos você tem glória. No deserto você tem pão, no deserto você tem roupa, no deserto você tem provisão e dependência total de Deus. Deus está tirando algumas pessoas de lugares de limitações. Hoje, quando o louvor estava tocando, o pastor Rômulo me procurou aqui dos adolescentes e disse: pastor, estou tendo uma impressão assim, o desânimos, isso e aquilo. Eu disse: eu também, a mesma coisa. Irmãos, Deus está tirando algumas pessoas de lugares de limitações.
Deus não vai derramar a sua glória nesses lugares de limitações. Enquanto eu e você estivermos nesses lugares, eu preciso sair do meu lugar de dor, eu preciso sair do meu lugar de rancor, eu preciso deixar Deus me conduzir para um deserto. Deserto fala desse fluxo, fala de um lugar de dependência de Deus. Quem reclama do deserto é porque não lembra do Egito, que já viveu no Egito. O Egito era muito pior do que o deserto que você estava vivendo, porque no Egito não tinha Deus com você. Agora no deserto Deus está com você. Deus está com você. Amém. Pastor, mas a coisa está feia, está difícil. Quando as coisas estão perigosas demais, o que é que você faz? Canta. Quando as coisas estão difíceis demais, o que é que você faz? Canta. Quando as coisas estão vulneráveis demais, o que é que você faz? Cante. Quando os dias estão tristes demais, não desista, cante. E quando estão chatos, cante. Deus diz, acho que é Salmo 40, que Ele me tirou de um charco horrível, colocou os meus pés sobre a rocha, colocou um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando Deus muda você de ambiente, Ele espera que você cante nesse novo ambiente. Não reclame. Não reclame. Mas pastor, você está falando isso? É ceia, meu amigo. Você vai cear. Se isso não for verdade para você, como nós vamos entender isso? Meu Deus, o fluxo do reino de Deus não vem só para quem está no topo. O fluxo do reino de Deus não vem só para quem está em cima. Jesus desceu e Ele estava vivendo no fluxo do reino de Deus. Morreu na cruz, desceu mais ainda, desceu às trevas, pregou os espíritos em prisão. Ele ainda estava no fluxo do céu. O Senhor está preparando uma noiva pura, está, mas também está preparando um exército. Ele vai se casar com uma noiva, mas Ele também tem um exército para guerrear. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. E para encerrar, para a gente cear, o último conselho que eu gostaria de te dar: profecia tem que gerar um milagre comunitário. Igreja tem que gerar um milagre comunitário. Quando vieram perguntar para João Batista o que é que a gente faz para ser salvo e batizado, João Batista disse: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. E o guarda perguntou: e eu que sou guarda, o que é que eu faço, seu profeta? Ele disse: não abuse da tua farda, não abuse da autoridade que Deus te entregou. E o outro disse: e eu que sou juiz, sou cobrador de impostos. Ele disse: não cobra mais do que te é devido, seja justo. Ele trouxe para um lugar prático, irmãos. Irmãos, todo mundo aqui luta por alguma coisa, amém? Você luta por alguma coisa, luta ou não luta? E luta também contra alguma coisa. Eu vou te dar uma receita rápida. Os 2 pecados mais difíceis de resistir é orgulho e imoralidade sexual. É os 2 mais difíceis. Por quê? Porque eles são atraentes. O orgulho olha para você e diz assim: você merece isso. A imoralidade sexual olha para você e diz: você precisa disso. De todas as lutas que o homem na terra luta contra, esses 2 são os piores: o orgulho e a imoralidade sexual. E Salomão deixou claro isso em Provérbios, que nós só podemos superá-los com o poder de Deus. O orgulho, sabe o que ele faz? Ele se apodera de uma mente vazia. E a tentação sexual se apodera de um coração vazio, um coração que não está cheio de Deus. Pastor, é difícil? É difícil. Pastor, isso não vai acabar nunca? Não. Recentemente eu estava com um pastor de 80 anos de idade, 82. Ele falava assim para mim: Luiz Hermínio,
Sentou eu e Lapa, né, Lapa, na casa dele. Sentamos na cama dele. Ele levou nós para o quarto dele para conversar com a gente. Ele disse: Luiz Hermínio, eu tenho um conselho para dar para você, que você está crescendo muito. O ministério de vocês estão crescendo, viu, Lapa? Vocês estão crescendo. Então vocês precisam ficar espertos. E aí, senhor Luiz Hermínio falou assim abertamente para a gente: rapaz, você sabe, quando eu fiz 60 anos, eu pensei, agora vai acabar essas tentações. Rapaz, não acabou. E quando eu fiz 70, eu pensei, agora deu. Rapaz, e ela não me perseguiu até 70. E agora eu fiz 80. Rapaz, você acredita que ela bate na minha porta? Ô, bicha desgraçada. E ele falou, disse: não pense que vocês vão se livrar disso. Um homem de 82 anos de idade sentou comigo e com o Lapa na cama dele e conversou com a gente e disse: olha, cuidado com a tentação sexual. Irmãos, é as duas lutas que homens e mulheres lutam: é contra o orgulho e contra a tentação. Então o orgulho se apodera de quê? De uma mente vazia. E a tentação sexual de um coração vazio. Agora, se a gente olhar para Deus, a gente pode preencher a nossa mente com a sabedoria de Cristo. Por isso que ele diz que você tem a mente de Cristo, e ele pode encher o nosso coração com amor. Amém? Eu quero deixar esses conselhos para a gente, para que a gente ceie sem receio. Nós vamos cear sem receio hoje, amém, irmãos? Participe, irmãos, não fique de fora. E o que eu estou falando para você, pregando para você, são as mesmas lutas que você passa, nós também passamos. Talvez um pouco mais, porque temos um microfone na mão. Estamos mais expostos na internet, estamos mais expostos aqui no púlpito. As pessoas nos procuram. Acho que a nossa espaçonave chegou do céu agora e pousou ali atrás. Tem gente que acha que a gente não solta nem gases, porque é o homem que veio do céu. Esse homem come numa rota. Meu Deus, esse homem é um Jason. Não, as lutas que você tem, nós também temos. E por isso nós precisamos da mesma misericórdia que você tem, que você precisa. Nós não vamos vender um produto para você que a gente não experimenta. Nós não vamos atuar com misericórdia que a gente não experimentou. Se hoje estamos aqui na qualidade de falar para você, é porque Deus também tocou os nossos corações e está curando as nossas casas. Amém? Está curando as nossas casas. Então não tenha medo de ter dado errado alguma coisa. Não tenha vergonha disso, de alguma coisa que você fez ter dado errado e eu não sou merecedor. Não justifique a si mesmo para não participar. Quando a Bíblia diz: examine o homem a si mesmo antes de comer do pão e do vinho, ela não está dizendo para você examinar e procurar pecado. É para ver se você discerne bem o que é corpo de Cristo. Por isso que há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem, porque comem indignamente. A palavra indignamente não está no pronome pessoal, não está falando de uma pessoa indigna. Então, você é indigna, não pode comer. Então eu como por quê? Porque eu sou digno? Não, talvez eu seja mais pecador do que você. A palavra indignamente ali não está num pronome pessoal, não está falando de uma pessoa indigna, está falando de uma forma indigna de fazer, sem entender o que é corpo de Cristo. Então eu quero deixar essa palavra. Eu queria convidar as pessoas que vão servir a ceia. Você vai pegar o pão e o vinho, eles já estão, o suco da videira, eles já estão embutidos no mesmo lugar. Você vai abrir assim depois, aqui dentro tem um pãozinho sem fermento, e aqui você depois vai tirar, e aqui já está os dois no lugar só. Amém? Para facilitar para a gente. Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão e ele partiu. Só um pão partido pode ser repartido. Só alguém que foi partido pode ser repartido. Isso é corpo. E ele deixou claro, ele disse: quando vocês comerem, vocês façam isso em memória de mim. Por todas as vezes que vocês comer do pão e beber do cálice, vocês vão lembrar da minha morte.
vocês vão lembrar do que eu fiz por vocês. Então não faça promessas agora que você não pode fazer. Apenas receba pela graça de Cristo o que Ele fez por você. E se você acha que Ele é merecedor das suas renúncias, que Ele é merecedor das suas prioridades, que Ele é merecedor da sua vida, não significa só abandonar o pecado, significa renunciar coisas por amor a Cristo. Tem coisas que você não vai fazer, não é porque é pecado, é porque você não quer mais. Você colocou Cristo como prioridade. Levanta seu pão assim, querido. Jesus, nós santificamos esse pão e recebemos em ações de graças a Ti. E declaramos, Senhor Deus, ao comer deste pão, que se renove em nós a Tua força, a Tua unção e a Tua glória. Que se renove em nós o Teu favor, que se renove em nós a Tua esperança. Que se renove em nós, Senhor, a nossa gratidão por Ti. Que renove em nós as nossas vidas, Pai. Participamos todos do pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Teu poder e glória, o sobrenatural. Teu poder e glória, teu poder e glória, teu sobrenatural. Na mesma noite ele pegou o cálice. Manifeste aqui. E ele disse: esse cálice é o cálice de uma nova aliança no meu sangue. Então ninguém vai apresentar para você uma outra aliança. Não existe aliança em outra, a partir de outra coisa que não seja o sangue de Cristo. Você não pode fazer aliança com uma igreja se você não fez aliança com Cristo. Você não pode fazer aliança com pessoas se você não fez aliança com Cristo. Porque o que sustenta a aliança na terra é as alianças que eu tenho com Cristo, a partir da minha vida com Cristo. Levante seu cálice, por favor. Senhor Jesus, obrigado. Senhor Jesus, nós santificamos o cálice. E que esse cálice da nova aliança renove em si, em mim, a minha perseverança pelo amor do Senhor. Que esse cálice renove na minha vida, Senhor, o meu desejo e a minha vontade de Te ver. Que esse cálice, ao beber esse cálice, uma saúde divina tome conta do meu corpo. Uma saúde divina tome conta da minha casa e da minha família. Que ao beber esse cálice, que haja uma blindagem na minha mente, nos meus ouvidos, olhos, nos meus olhos, na minha mente, na minha boca, nos meus sentimentos e pensamentos. Que os 5 sentidos da minha alma sejam blindados pelo Teu Espírito, Pai. Amém, irmãos? Vira para quem está do seu lado, troca de cálice com ele, deixa o sangue correr no corpo. Deixa o sangue correr e diga para ele: eu quero ver você na eternidade. Eu vou 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 ver você na eternidade. Amém? Teu sobrenatural. Teu poder e glória. Teu poder e glória. Teu sobrenatural. Deixa o sangue correr. Deixa o sangue correr no corpo. Deixa o sangue correr no corpo. Levante seu cálice. Participamos todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Manifeste aqui. Coloque o seu copinho na cadeira. Deixa na cadeira, deixa na cadeira. Você não vai sentar mais aí. Levanta a sua mão e solta toda a unção que está na sua vida. Libera, 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 libera.
encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ei, glória a Jesus, glória. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ei! Glória a Deus! Glória a Deus! Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim. De Deus, não posso comprá-lo.